No episódio de hoje, vamos te levar por 6 dos ataques de tubarão mais perigosos e fatais já registrados contra humanos. Segura firme e vamos mergulhar nessa jornada assustadora. Número 1. O ataque em Barbers Point, Havaí, uma irmã levata. Pelo mar. Durante o verão do ano de 1931, exatamente na noite de 30 de agosto, um cenário paradisíaco no Havaí se tornou palco de uma das histórias mais trágicas já registradas no arquipélago. O local era Barbers Point, uma região famosa por suas águas calmas, mornas e cristalinas, que frequentemente serviam como refúgio para os moradores locais. Foi lá que 2 irmãos decidiram, como de costume, aproveitar o fim de mais um longo dia mergulhando nas águas tranquilas. Lonnie Corra, com seus vibrantes 25 anos, era uma mulher admirada em toda a sua vila. Dona de uma energia contagiante e um espírito naturalmente aventureiro, ela cultivava uma conexão quase espiritual com o mar. Desde muito pequena, havia feito das ondas e dos recifes sua segunda casa. Para ela, o oceano representava liberdade, conforto e um lugar onde se sentia completamente viva. Já seu irmão mais novo, K, com 18 anos, possuía uma personalidade mais reservada e atenta. Também apaixonado pelo oceano, ele se aproximava das águas com mais respeito e uma cautela quase instintiva. K sempre se preocupava com Lonnie, assumindo o papel protetor em muitas das suas escapadas aquáticas. Naquela noite, depois de um dia desgastante, Lonnie sentiu um chamado irresistível vindo do mar. A tradicional sessão de natação ao entardecer havia sido adiada por compromissos, e já era por volta das 20 horas quando finalmente chegaram à praia. Mesmo com o céu já escurecendo, a brisa leve e o som das ondas convenceram os dois de que valia a pena um breve mergulho. Entraram na água sentindo o alívio imediato proporcionado pelo contraste entre o calor do dia e a frescura do oceano. Enquanto K optou por permanecer mais perto da faixa de areia, sua irmã, cheia de entusiasmo, nadou até cerca de 15 metros mar adentro. Ali, onde a água já era profunda, a paisagem submarina oferecia um verdadeiro espetáculo de vida marinha. Peixes coloridos nadavam entre corais, e Lonnie parecia hipnotizada pelo movimento sereno do ambiente. K, atento, mantinha os olhos fixos na silhueta da irmã, que nadava livremente. Foi então que, do nada, um detalhe inquietante chamou sua atenção. Uma grande barbatana escura cortava a água com velocidade em direção a Lonnie. Ele ficou paralisado por um segundo, sem conseguir processar o que via. Em seguida, o horror tomou conta do momento. Um gigantesco tubarão branco com aproximadamente 5,5 metros de comprimento emergiu com fúria das profundezas, atacando Lonnie com extrema violência. Suas mandíbulas enormes se fecharam em torno dela, arrastando-a para baixo da superfície em uma fração de segundo. A água ao redor rapidamente se tingiu de vermelho, e K, impotente, viu apenas a mão da irmã subir brevemente à tona, antes de desaparecer completamente. O choque foi paralisante. K demorou a reagir como se o tempo tivesse parado. Quando finalmente despertou do estado de torpor, começou a nadar desesperadamente na direção do ataque, mas no fundo sabia que já era tarde. O barulho de um motor o fez olhar para o lado. Era Kaipo Marro, um pescador experiente e idoso que havia percebido a movimentação estranha no mar e seguia em alta velocidade em sua direção. Kaipo, ao ouvir o relato confuso de K e ver o sangue espalhado na água, entendeu de imediato o que havia acontecido. Tentaram avistar Lonnie, mas a escuridão já dominava o mar. Kaipo acionou rapidamente o rádio de emergência solicitando ajuda, e uma operação de resgate teve início imediatamente. Horas depois, com helicópteros usando holofotes e vários barcos cobrindo a área, uma descoberta aterradora foi feita. Um tubarão branco com cerca de 1.790 quilos foi capturado nas imediações do local do ataque. Ao ser aberto para exames, restos humanos e pedaços do traje de banho de Lonnie foram encontrados no estômago do animal. A confirmação do pior caiu como uma bomba sobre a comunidade. K, em estado de choque, lutava para compreender a dimensão da perda. A história da jovem alegre e corajosa que desapareceu no fundo do mar passou a circular por toda a ilha como um dos mais brutais ataques de tubarão já registrados no Havaí. Número 2. O surfista de Cape Town, uma mordida que quase foi fatal. Na manhã do dia 22 de julho do ano de 2015, James Miller, um jovem de 24 anos apaixonado pelo oceano e surfista desde a adolescência,
chegou a uma das praias mais conhecidas próximas à cidade do Cabo, na África do Sul. Ao lado de seu grupo de amigos inseparáveis, ele se preparava para mais um dia de aventura nas ondas do Atlântico. James era conhecido por seu entusiasmo e coragem no mar. Quase sempre era o primeiro a pegar a prancha e correr para o mar sem pensar duas vezes. Mas naquele dia, algo estava diferente. Sentia um leve mal-estar. Uma tontura estranha e um desconforto no estômago o fizeram hesitar. Enquanto os amigos se apressavam em direção ao mar, ele preferiu sentar-se na areia, esperando que o calor do sol o revigorasse. Sentado ali, com o som constante das ondas e o riso dos amigos ao fundo, James observava as condições perfeitas do mar. Não resistiu por muito tempo. Mesmo ainda um pouco desconfortável, decidiu que não perderia aquele dia. Pegou sua prancha e entrou na água, sendo recebido com entusiasmo pelos amigos que já estavam no Lineup. A praia estava cheia, o clima era animado, e o mar oferecia ondas ideais, fortes, mas não violentas, perfeitas para quem já dominava o surf. James começou a sentir a emoção que tanto amava. Mas algo logo desviou sua atenção. Poucos metros à frente, uma foca cruzava rapidamente o mar. Ele sabia que aquele tipo de animal costumava atrair tubarões, mas naquele momento achou que não era algo com o que precisava se preocupar. Pouco depois, uma sensação de pavor o atingiu. No canto do olho, percebeu uma sombra escura e enorme movendo-se rapidamente na água, e ela se aproximava em alta velocidade. Quando se deu conta de que era um tubarão branco, já era tarde demais para reagir de forma eficaz. Tentou remar desesperadamente para sair do caminho, mas escorregou e, sem querer, acertou o tubarão com um chute. Isso foi o suficiente para mudar o foco do animal, que até então parecia seguir a foca. Agora ele mirava James. O ataque foi imediato. A primeira mordida atingiu o tornozelo, enviando uma dor intensa por toda a perna. Em pânico, James tentou se soltar, mas o tubarão voltou. Na segunda investida, mordeu seu flanco com força, causando sangramento intenso e dor insuportável. Sem sua prancha por perto e com o corpo cada vez mais fraco devido à perda de sangue, James mal conseguia se manter na superfície. Suas forças o abandonavam a cada movimento. A esperança quase se apagava quando, ao longe, seus amigos notaram a prancha à deriva e perceberam que algo estava errado. Eles se dividiram, chamando seu nome e varrendo o mar com os olhos. Um deles o encontrou mal consciente, lutando para manter a cabeça fora da água. Gritou por ajuda, e em instantes barcos que estavam por perto se aproximaram. James foi puxado para dentro de uma embarcação, seu corpo coberto de cortes profundos e sangrando muito. Foi levado rapidamente à areia, onde uma ambulância o aguardava. Os paramédicos agiram com eficiência, estabilizando-o antes de levá-lo às pressas ao Cape Town Med Clinic. Apesar da gravidade dos ferimentos, a cirurgia foi bem sucedida. James sobreviveu. Durante a recuperação, se deu conta do quanto foi afortunado por ter amigos atentos. Sem eles, sua história teria terminado ali, no fundo do mar. Número 3. O pesadelo em Monterey Bay. Pescadores contra o Mako. No dia 27 de agosto do ano de 2009, uma aventura que parecia apenas mais um fim de semana entre amigos se transformou em um verdadeiro pesadelo nas águas frias da Califórnia. Os protagonistas eram dois pescadores experientes, Desmond Kane e Oliver Reed, ambos com pouco mais de 30 anos. Amigos de longa data, eles compartilhavam mais do que apenas o gosto pela pesca. Também dividiam a necessidade de escapar, mesmo que por pouco tempo, das pressões da vida cotidiana. Desmond via aquelas viagens como uma oportunidade de se reconectar com a própria essência. Pai de 2 filhos e marido dedicado, ele usava esses momentos para recarregar as energias e renovar o vínculo com o mar, algo que sempre fez parte da sua vida. Para Oliver, as escapadas tinham um efeito quase terapêutico. Era a válvula de escape perfeita para o estresse do trabalho e os compromissos constantes. Juntos, eles reviviam a simplicidade dos velhos tempos, com risadas, companheirismo e, claro, o desafio da pesca. Naquela manhã em Monterey Bay, o cenário era encantador. O céu estava limpo, o sol refletia sobre o oceano e a água parecia calma e convidativa. Carregaram o barco com todo o equipamento e partiram, animados com as possibilidades do dia. As horas iniciais foram produtivas. A pesca rendeu bons frutos, e os amigos comemoravam cada captura com entusiasmo.
Por volta do meio-dia, decidiram mudar de ponto, imaginando que poderiam encontrar espécies maiores em outra área da baía. Enquanto se deslocavam, Oliver percebeu algo estranho cortando a superfície da água. Era um brilho rápido e irregular que lembrava o movimento de uma barbatana. Preocupado, tentou alertar Desmond, que estava concentrado com as redes. Sem dar muita atenção ao aviso do amigo, Desmond seguiu trabalhando, acreditando que era apenas uma ilusão causada pelo reflexo do sol. Mas o que parecia um momento insignificante foi o prenúncio de um ataque feroz. Ao lançar uma segunda rede ao mar, Desmond sentiu um puxão anormal, forte, súbito, violento. Em questão de segundos, um tubarão maco, com cerca de 3 metros de comprimento, emergiu da água e cravou os dentes na mão de Desmond com brutalidade. O sangue jorrou enquanto ele cambaleava para trás, atordoado pela dor e pelo choque. Oliver correu até o amigo, mas logo enfrentou um novo obstáculo. Não encontrava o kit de primeiros socorros. Na pressa de sair para o mar, haviam esquecido o item essencial. Pensando rápido, Oliver rasgou parte de um colete salva-vidas e improvisou um torniquete apertado ao redor do braço de Desmond, tentando conter a hemorragia. Mas o pesadelo ainda não havia acabado. Enquanto os dois ainda recuperavam o fôlego, o mesmo tubarão retornou para um novo ataque, mirando a perna de Desmond. Por um triz, Oliver conseguiu puxar o amigo para longe. No processo, o tubarão colidiu com força contra o barco, que balançou violentamente, quase virando. Desmond, já enfraquecido pela perda de sangue, mal conseguia se manter de pé. Oliver então correu até os controles e ligou o motor, tentando acelerar para fugir dali. No entanto, o Mako, famoso por sua velocidade e agressividade, perseguiu a embarcação com determinação. Ainda não estavam em velocidade máxima e o tubarão os alcançou com facilidade, desferindo mais uma batida contra a lateral do barco. O impacto causou um amassado profundo e abriu uma pequena fissura no casco, por onde a água começou a entrar lentamente. Com o desespero tomando conta, Oliver forçou o motor ao limite, tentando escapar do predador. Após alguns minutos tensos e perigosos, o tubarão desistiu da perseguição e desapareceu nas profundezas. Exaustos e abalados, os dois amigos conseguiram retornar à costa em aproximadamente 20 minutos. Ao chegar, Desmond foi imediatamente levado ao Hospital Geral Marinho. Seus ferimentos eram extensos, lacerações profundas e 2 dedos parcialmente decepados. A equipe médica realizou uma cirurgia de emergência para conter os danos e tentar reimplantar os dedos, além de tratar as lesões musculares e nervosas. Dias depois, uma investigação conduzida por especialistas em vida marinha confirmou que o ataque havia sido causado por um tubarão maco de aproximadamente 360 quilos. O animal foi atraído, segundo os peritos, pelo sangue dos peixes que os amigos haviam capturado. Um detalhe que acabou sendo ignorado e que quase custou a vida de Desmond. Número 4. O ataque em Oahu, mãe e filho em desespero. No mês de julho do ano de 2016, a ilha de Oahu, uma das mais visitadas e adoradas do arquipélago do Havaí, vivia um daqueles dias típicos de verão. Céu azul, sol brilhando alto e o oceano calmo convidando todos para mergulhos e aventuras. Entre os visitantes daquele dia estava Evelyn Thornton, uma mulher de 48 anos com alma viajante, apaixonada por natureza e experiências marcantes. Ela estava acompanhada de seu filho Caleb, de 17 anos, com quem dividia uma conexão intensa e afetuosa. Durante a viagem, mãe e filho buscavam equilíbrio entre relaxamento e diversão. Ao saber da possibilidade de fazer snorkeling nos recifes de corais que se estendiam perto da costa, Evelyn ficou empolgada. A água tinha cerca de 9 metros de profundidade, translúcida e com tons de azul que pareciam pintados à mão. Caleb, sempre atento, alugou um caiaque para observá-la de perto enquanto ela mergulhava. Com os pés na areia, Evelyn ajeitou os equipamentos e logo se lançou ao mar, fascinada com a paisagem submarina. Os recifes estavam vivos, cheios de peixes coloridos, e a serenidade do oceano a envolvia completamente. Ela nadava com leveza, como se estivesse dançando com os cardumes, completamente absorta naquela cena paradisíaca. Enquanto isso, Caleb mantinha sua posição a cerca de 15 metros dela, alternando o olhar entre o horizonte e os movimentos da mãe. Foi então que sentiu algo estranho. Um calafrio percorreu sua espinha quando avistou uma sombra passando sob a água. A princípio achou que fosse uma grande arraia ou uma ilusão causada pela luz, mas ao focar melhor percebeu.
Era a silhueta imponente de um tubarão-tigre, com mais de 3 metros de comprimento, aproximando-se rapidamente de Evelyn. Entrou em pânico. Gritou o mais alto que pôde, mas sua voz foi engolida pelo vasto oceano. Remou desesperadamente, mas Evelyn, com a cabeça submersa e concentrada nos corais, não o ouviu. Um grupo de caiaqueiros mais ao fundo também não notou nada, imersos em suas próprias atividades. O ataque aconteceu de forma brutal. O tubarão atingiu Evelyn com toda a força, mordendo seus ombros com os dentes traseiros e dilacerando sua lombar e coxa com as mandíbulas frontais. A água clara tornou-se um redemoinho de sangue, dor e pânico. Evelyn foi puxada para baixo, lutando instintivamente para sobreviver. Em um movimento inesperado, o tubarão soltou sua presa e desapareceu nas profundezas. Caleb assistiu à cena em estado de horror absoluto. Mas não havia tempo para o desespero. Movido pelo amor e instinto de proteção, remou com todas as forças até a mãe ferida. Seus gritos de socorro finalmente chamaram atenção. O primeiro a responder foi o Sr. Daniels, um havaiano experiente de cerca de 50 anos, que estava entre os caiaqueiros mais distantes. Com eficiência e calma, senhor. Daniels chegou até Evelyn. As feridas eram graves. Longos cortes atravessavam suas costas, e o sangue não parava de escorrer. Juntos, Daniels e Caleb colocaram Evelyn sobre o caiaque. O retorno até a praia foi frenético. As pessoas na areia perceberam a movimentação e começaram a gritar. A tranquilidade da praia deu lugar ao alarme generalizado. Todos saíram da água rapidamente. Ao chegar à areia, cobriram as feridas de Evelyn com toalhas, e os paramédicos que já haviam sido acionados não demoraram a chegar. Levada às pressas para o Queen's Medical Center, em Honolulu, Evelyn passou por uma cirurgia de emergência. Foram necessários mais de 7.100 pontos para reconstruir os tecidos. Felizmente, sobreviveu. Caleb, embora fisicamente ileso, ficou profundamente abalado com o que presenciou. Recebeu apoio psicológico imediato. Agora, mãe e filho iniciavam juntos um longo processo de recuperação, físico e emocional. Número 5. A Lua de Mel. Que virou tragédia em Bora Bora. No dia 17 de junho do ano de 2001, a paradisíaca ilha de Bora Bora, conhecida mundialmente por suas águas azul turquesa e paisagens de tirar o fôlego, foi palco de uma tragédia que ninguém jamais esqueceria. O que começou como uma celebração romântica, envolta por amor e felicidade, terminou em horror absoluto. O casal Ethan e Olivia Rivers havia escolhido Bora Bora como cenário para o casamento dos sonhos. Ethan, com 30 anos, era um homem de fala mansa e coração enorme, muito protetor com aqueles que amava. Olivia, aos 27, era o oposto em energia, dona de uma personalidade vibrante e otimista e sempre em busca de novas experiências. Juntos, eram o equilíbrio perfeito. Tinham uma relação sólida, construída ao longo de anos de amizade e planos compartilhados. A cerimônia foi impecável, decorada com flores nativas e cercada por amigos e familiares emocionados. O mar cristalino servia de pano de fundo, e a brisa suave embalava os momentos de afeto. Tudo parecia saído de um conto de fadas. Com a chegada do pôr do sol e o fim dos rituais formais, a comemoração assumiu um tom mais leve e descontraído, com música, dança e risadas. Ainda vestindo roupas de banho por baixo do traje de festa, Olivia teve a ideia de fazer algo espontâneo. Convidou suas madrinhas e algumas amigas próximas para um mergulho. Era algo típico dela, seguir o impulso da alegria. Ethan hesitou por um instante. Sabia que o fim da tarde era um período de maior atividade de predadores marinhos. Mas a segurança aparente do local e o entusiasmo contagiante de Olivia acabaram por convencê-lo. Com a praia a apenas alguns metros de distância, achou que seria seguro. Entre risadas e brincadeiras, o grupo entrou na água e nadou por cerca de 10 metros. A temperatura estava perfeita, e o mar calmo tornava a experiência ainda mais agradável. Olivia, animada, flutuava de costas observando o céu, que ainda exibia os últimos tons dourados do entardecer. O som suave das ondas e o toque morno da água criavam um momento mágico. Mas esse instante de paz foi interrompido bruscamente. Um leve roçar na perna de Olivia provocou um calafrio, mas ela rapidamente o ignorou, achando ser um peixe. No entanto, o que veio depois não deixava dúvidas. Um tubarão-touro, com cerca de 3 metros de comprimento, apareceu de repente e mordeu violentamente sua panturrilha direita, rasgando músculos e pele com facilidade brutal. A dor foi imediata e dilacerante.
Antes que Olivia pudesse sequer gritar, o tubarão retornou e cravou os dentes em sua coxa, atingindo ossos e vasos importantes. A água, antes transparente, tornou-se vermelha em segundos. O grupo de amigas entrou em choque. Uma delas, tomada pelo instinto, deu um soco nos opérculos do tubarão, uma área sensível próxima às guelras. O animal recuou, mas o dano estava feito. O sangue se espalhava rápido e o corpo de Olivia estava sem forças. Suas amigas a puxaram com dificuldade em direção à praia. Nesse momento, Ethan, que havia ficado na areia observando, percebeu algo errado. O som das risadas havia cessado, substituído por movimentos frenéticos e gritos abafados. Com o coração acelerado, ele correu na direção da água. A festa parou. Os convidados se viraram, perplexos com o desespero que tomava conta da cena. A música foi desligada às pressas. Ethan chegou até Olivia no momento em que ela era puxada para fora do mar. O sangue tingia a areia branca, contrastando com a beleza do cenário. As mordidas haviam sido profundas e fatais. A artéria femoral foi rompida, provocando uma hemorragia quase instantânea. Mesmo com os esforços dos socorristas do resort, Olivia não resistiu. Ela faleceu ali mesmo, cercada de amigos e do homem que havia jurado amá-la para sempre, apenas algumas horas antes. A tristeza tomou conta de todos. O local foi rapidamente evacuado e autoridades foram acionadas. Especialistas marinhos confirmaram que o ataque foi perpetrado por um tubarão-touro, com cerca de 3 metros de comprimento, uma espécie conhecida por seu comportamento imprevisível e capacidade de nadar em águas rasas. O incidente chocou toda a região e alertou sobre os riscos mesmo em locais paradisíacos. Ethan, tomado por um luto devastador, viu sua lua de mel se transformar em um luto irreparável. Carregaria para sempre o peso de uma perda inimaginável. Obrigado por acompanhar o episódio de hoje. Esperamos que essas histórias sirvam de alerta sobre os riscos do oceano. Ele é belíssimo, mas também perigoso. Sua segurança é importante para nós. Queremos você aqui no próximo vídeo com mais histórias incríveis. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!